Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do Tropa Dercy. Eu sou o André e eu posso ficar na luz sempre que eu quiser. Esse é o meu poder especial. E sim, senhores, usando as minhas meias azuis ou vermelhas, eu convoco a tropa, etc e tal. E aí pessoal, aqui é o Maurício. Coisas ruins acontecem. E aí galera, aqui é o Roberto. Hoje o papo é conjunto e o assunto é fragmentado. Muito bom, muito bom. Já começou com um momento praça, né? Maravilha, meus amigos! Estamos hoje aqui reunidos para trazer aí um conteúdo para você, nobre ouvinte. Sim, nós vamos falar de Fragmentado, o último filme do nosso querido M. Night Shyamalan. Sim, senhores. Exatamente essa pauta é uma pauta que eu dissuadi, eu meio que convenci a tropa a gravar isso. Livre e espontânea pressão, né? Que nada, foi muito bem aceito aí o papo. Na verdade, além de gravar, ele fez a gente assistir o filme, né? A gente tava atrasado, aí teve que fazer uma correria pra assistir, mas foi gratificante, viu? Tanto assistir o filme como fazer essa gravação aqui. Pra mim também foi gratificante, porque os filmes do Shyamalan já tava pra tempos pra ver alguns, e ficava enrolando, eu arranjei um pretexto pra assistir agora. Show de bola! Eu confesso que eu sou um grande fã do diretor, do trabalho dele. Eu gosto até mesmo dos filmes que foram escrachados pela crítica. Inclusive, o próprio diretor M. Night Shyamalan, assim, junto com uma galeria de outros diretores, é um dos caras que eu tenho quase toda a filmografia em casa, inclusive os filmes ruins. Como eu tava falando até agora há pouco com vocês aí nos bastidores, de todos os filmes dele, só 2 filmes eu não assisti, que é o primeiro filme, né, que é o Olhos Abertos, o primeiro filme de 1998, e infelizmente eu não assisti o penúltimo filme, que é A Visita, que também o pessoal fala que é muito bom, que ele retorna às origens dele, que foi feito em 2015. Mas, vamos lá, vamos facilitar, porque a nossa ideia mesmo é se aprofundar um pouco mais em 2 filmes do Shyamalan. Então, vamos falar brevemente aí pra você, nobre ouvinte, sobre a carreira do senhor Manoj Neliatu Shyamalan. Olá! Eu acho que eu sou o conterrâneo dele, viu, cara? Por que, Beto? Você tem um milionário. Você tem aí? É porque o pessoal vira e mexe e fica falando aí que eu sou indiano, que eu pareço lá do Oriente Médio, né, cara? Aí... Com certeza o pessoal aí vai ver fotinho e vai falar, pô, meu, ele é o diretor e tá fazendo podcast. Ai, ai. He's done awful things to people and he'll do awful things to you. How old are you? 9? Mas vamos lá, o cineasta aí que é indiano, naturalizado americano, tem o primeiro filme dele, mas eu não lembro o nome e também nem fui a fundo pra saber. Eu peço perdão e quem souber desse nome aí, do primeiro filme mesmo do Shyamalan, coloca aí, comenta com a gente, né? Dá um toque pra gente aí, põe nos comentários aí se você sabe esse filme, galera. Mas o primeiro mesmo que chegou assim foi Os Olhos Abertos, de 1998, que é uma comédia, meio dramalhão, comédia, e eu não assisti, então eu não posso opinar e nem trazer nenhum tipo de sinopse pra você, nobre ouvinte. E o Shyamalan, ele tem uma... como eu posso falar? Ele produz muito, assim, então é rápido o processo dele de um filme pro outro. Olhos Abertos foi em 1998, logo na sequência, em 1999, veio uma das Mona Lisas dele, que é O Sexto Sentido, que explodiu a cabeça, e daqui a pouquinho nós já vamos a fundo nele, vamos só falar a lista rapidão. Ou o que vocês preferem? O Maurício e Roberto, o que vocês preferem? Já fala do filme e já vamos falando do filme, ou vocês querem que eu fale a lista toda e depois a gente se aprofunda em alguns deles? Eu acho que a gente já pode começar a falar do Sexto Sentido. Maravilha, maravilha. He's done awful things to people and he'll do awful things to you. How old are you? 9?
Então vamos lá. Sexto Sentido, 1999, Shyamalan escreveu, produziu e dirigiu o filme. E até atuou no filme, né, senhores? Que é também uma assinatura dele, né? Deve ter varrido o cenário também, né? Costurou as roupas. Olha, vamos lá. O Sexto Sentido conta a história de Malcolm Crowe. Malcolm Crowe é um psiquiatra infantil, vivido por ninguém mais, ninguém menos que Bruce Willis. E é interessante, porque o Bruce Willis, até então, ele não era um ator de filmes, como a gente pode falar, assim, de até suspense com drama, né? Suspense, terror, thriller, assim, né? Um thriller. E exatamente, Maurício, essa é a palavra correta. O filme traz aí o Dr. Malcolm Crowe, que vai cuidar aí do garotinho Cole Shear, que é vivido por ninguém menos que o Haley Joel Osment, aquele garotinho que fez o Forrest Gump, que fez aquele filme do Steven Spielberg, a Inteligência Artificial. Esse moleque aí, na década de 90/2000, esse moleque era tido como uma puta estrela mirim aí, né? E depois, pós ainda o Sexto Sentido, ele explodiu, né, cara? E o Sexto Sentido, ele tem uma curiosidade pra mim na época também, que todo mundo falava assim, por exemplo, não podem te contar o final desse filme. Não contem, porque senão vai estragar. Foi o primeiro filme que acho que eu assisti, né? Agora que eu tô lembrando de quando eu assisti. Eu não lembro, acho que eu vi na Globo quando passou a primeira vez, eu não tinha chegado a alugar. Mas acho que foi o primeiro que eu vi, assim, que teve aquele... O que só depois de muitos anos eu fui aprender, que é o termo plot twist, né? Primeiraço, assim. Sim, o plot twist desse filme, ele é brutal mesmo. Eu não sei qual caminho nós vamos traçar aqui. Tentar trazer a experiência pra vocês, mas sem dar o spoiler. Vamos tentar fazer isso aqui? Vamos tentar fazer isso em relação aos filmes do M. Night. O Fragmentado e Corpo Fechado, galera, vai ter spoiler, já fica aqui o toque. Então a gente vai tentar não dar spoiler aqui desses filmes que tá fazendo um review rápido, para que você se interesse, porque, por exemplo, se a gente falar mesmo, aprofundar aqui no Sexto Sentido, vai morrer a sua experiência, apesar que a maior parte da galera que tá escutando já sabe mais ou menos o que o próprio meme já é um grande spoiler aí para todos, né? Mas o Sexto Sentido é um thriller, e nós temos aí o Bruce Willis tentando ajudar esse garotinho, e o que a gente pode falar é o seguinte: o garotinho, ele tem um pezinho no sobrenatural, ele enxerga pessoas mortas. Conselho meu, se você realmente não viu, apesar de eu achar que o filme já é bem antigo para ter escapado do spoiler, não leia nada, não procure sinopse, não procure nada, só pegue o filme, aluga, baixa. Não, baixar não pode. Baixar não pode. Pega Netflix, se tiver na Netflix, ou compra o DVD e assista. Essa é a minha dica. Não leia nada. O Maurício entrou numa questão interessante. Esse filme você tem que ter em mente, não pega a resenha no lugar nenhum, porque, querendo ou não, por mais que a pessoa tente, que nem o André, ele já deu assim, um clima legal pro que é o sentido do filme sem você tomar spoiler. Mas se você ir além disso, não vai ter a mesma essência pra você chegar no final e falar, nossa, que bacana esse filme. Aí vai ter uma certa quebra. E uma outra característica aqui do Shyamalan, que é o início de uma parceria com o Bruce Willis, né? Eles vão aí fazer mais filmes juntos aí e projeto ainda pra um novo filme que a gente vai falar no finalzinho aí. Exato. O Shyamalan é daqueles tipo do diretor que ele apadrinha alguns atores. Isso nós vamos ver aí ao decorrer aqui dessa pequena filmografia dele. O que o Maurício colocou é muito interessante. Por quê? Porque na época já rolava a preocupação e a mística atrás desse filme. Nossa, olha, vocês vão tomar um plot twist gigantesco e tal. E aí isso ficou a marca do M. Night Shyamalan, né? O diretor das grandes viradas, dos grandes plot twists, e não só a marca dele, como também a grande maldição dele, né? Existe esse contraponto, né, nos filmes dele, entre os finais com essas reviravoltas serem de amor ou ódio. Exatamente. Mas na verdade ele sempre tem uma... Assim, isso não é meio que um spoiler, viu, galera? É mais um lance de... Ele sempre
busca o lado positivo da coisa. O M. Night, ele não é um cara negativo, ele é um cara muito positivo, que é o que me agrada muito. Ele pega algumas histórias muito malucas e bizarras e tira algum proveito dessas histórias. Sexto Sentido é uma delas, é uma das principais, e para vocês sentirem o poder do que foi a entrada do M. Night Shyamalan no panteão de Hollywood, prestem atenção nesses números. O filme, ele custou 40 milhões. Ele faturou, senhores, 662 milhões. E se isso daqui não é sucesso, eu não sei mais o que falar porque é sucesso. Além disso, finalizando pra gente passar pro próximo, ele abocanhou aí 5 indicações ao Oscar. Melhor ator coadjuvante pro menino, melhor atriz coadjuvante, que é a mãe do menino, e melhor edição, diretor e roteiro original. Então, fica aqui a dica. Se você não sabe nada sobre o filme, melhor ainda, vai pra experiência, né? Vai lá, vai atrás. He's done awful things to people, and he'll do awful things to you. How old are you? 9? O que vai acontecer? Nós vamos pular um filme. Nós vamos pular o próximo filme, certo? Que é o filme de 2000. Nós estamos pulando ele, hein? Fica aqui já o easter egg aqui desse episódio. Mas vamos pular o ano de 2000 e vamos direto para o ano de 2002 e vamos falar de Sinais. Sim, senhores. Sinais é um filme que conta a história de uma família que mora numa fazenda, para ser bem específico, na Pensilvânia, bem interiorzão mesmo dos Estados Unidos, uma fazenda de milho, né, em volta ali, entre várias outras fazendas de milho, e ele se vê em meio a uma invasão alienígena. Uma invasão alienígena? Como assim, André? Pô, uma invasão... Exato. Já não é nem pelo filme, mas o Shyamalan pegou uma ideia muito inteligente, muito bacana aí de querer mexer, né, nessa mística que é esse lance dos sinais nas plantações de milharais aí, principalmente nos Estados Unidos, né? Existe uma história que pode ser navegação de alienígenas, pode ser o pessoal mesmo tirando onda, mesmo fazendo o próprio sinal lá pra chamar atenção, né? A galera porque o lance, a veia da ufologia é uma coisa muito misteriosa. É muito estranho, a gente não sabe o que é verdade, o que é mito, né? O que é comprovado, porque tem todo aquele negócio de, como eu posso falar assim, governo encobertando, as grandes autoridades encobertando, então sempre fica aquele negócio, a gente sempre tem aquele ponto de interrogação, certo? De que, será que nós estamos sozinhos ou não? E o Shyamalan, ele usa isso com uma autoridade espetacular. Então, a questão dos alienígenas, ela fica bem clara logo no começo, isso não atrapalha em nada o filme. E a ideia principal é a família fica fechada dentro de uma casa e o suspense para saber como são esses alienígenas, porque não mostra, o que aparece é um vulto, uma sombra em certos momentos, é aquele momento que te dá um susto, né? O suspense, ele é bem eficaz nesse filme. E outra coisa, e eles ficam também pensando em que tipo de procedimento que eles vão tomar, se eles vão ficar ali esperando, até quando vão esperar, se eles vão sair, o que eles podem fazer contra aqueles seres que estão em volta deles. Então é um filme bem bacana, que ele vai te prender, vai te dar um suspense até os últimos minutos. Sim, e o legal é que nós já pegamos lá desde Sexto Sentido e também agora o jeito que o Shyamalan ele filma, né? Os ângulos de câmera dele é muito específico. Ele usa muito, e nós vamos ver isso ao decorrer, o lance da TV, né? Tá passando alguma coisa na TV e tá falando informações importantes do filme dele na TV. Como tem uma cena aí que eu não vou descrevê-las, né? Mas que puta, cara, essa cena que aparece, que o pessoal tá vendo na televisão, nossa, cara, é foda demais, cara. Essa cena aí já vale o filme pra mim aí.
dentre os filmes do Shyamalan, eu tenho que dizer a verdade que esse filme foi um dos que eu não vi. Ah, você não viu, então? Eu sabia um pouco da temática, porque teve algum dia que acho que tava passando acho que na Globo, não sei o que, algum lugar, e aí tava passando, eu dei uma olhadinha como é que era, eu cheguei a ver umas cenas, então eu já sabia da temática do filme, mas eu não tinha visto até o final. Então eu tentei ver antes de vir começar pra gente gravar, mas eu não consegui a tempo. Fico devendo essa. Fica tranquilo aí, ô Maurício, que isso daí são exatamente sinais pra você ver o filme. Bom, vamos lá. Nesse filme nós temos Mel Gibson fazendo um pai, né? Que é um pastor também, né? E é um pastor que perdeu a sua fé em Deus devido aí à morte da esposa dele, né? Então, que deixou ele com 2 filhos e um irmão meio abobalhadão, né? Que é feito pelo um dos atores que eu gosto muito, que é o Joaquin Phoenix. É um ator fora da casinha, mas eu gosto demais dos trabalhos dele. Ele é muito bom. Exatamente. O Joaquin Phoenix está muito bem no filme, assim como o Mel Gibson e também como o elenco das crianças, né? Que traz aí... Como é que é o nome daquela menina que faz a filha Boo? É a Abigail Breslin. Abigail Breslin, novinha, e o Rory Culkin, que faz o filho, o Morgan, né? Bom, daí é isso daí mesmo. É uma família tentando sobreviver a um ataque alienígena, né, sendo atacado na sua própria fazenda, e nós temos aí um clima meio claustrofóbico e ao mesmo tempo um suspense mesmo, e o legal é que o monstro, né, a grande ameaça, ela não fica uma coisa tão evidente, né, só fica só o que tá acontecendo mesmo, né, não o bicho assim, ó o bicho vindo, tá, só fica no negócio, ó o bicho vindo, moleque, ó o bicho vindo. E é isso aí. Verdadeira pressão, né, os alienígenas são Coca-Cola. Exatamente. Um filme que custou 72 milhões, arrecadou 408, ou seja, né, o Shyamalan continuou a sua jornada de ser um cara muito lucrativo para Hollywood. He's done awful things to people and he'll do awful things to you. How old are you? 9? Dito isso, nós vamos aí para 2004. Olha aí, de 2 em 2 ele já tá diminuindo a produção porque tá aumentando aí o orçamento e a carga de atores, né? Nós já vimos que o elenco deu uma engordadinha e nesse filme chamado A Vila, que é de 2004, é um baita elenco e começou a ter aquela mítica dentro de Hollywood que todo mundo queria trabalhar com o M. Night. É a mesma coisa que aconteceu com David Finch, depois que ele soltou o seu arrasa-quarteirão chamado... Me escapou o Seven, todo mundo quer, meu Deus, eu preciso trabalhar com o David Finch. E a mesma coisa aconteceu com o M. Night Shyamalan. Nesse filme o elenco vem pesado, né? Nós estamos falando da Vila, e a Vila é sobre uma aldeia dentro de uma floresta, né? Dentro de um bosque, que seja, que os habitantes vivem sempre com medo de criaturas misteriosas ali que rodeiam o bosque ou rodeiam a aldeia aonde eles moram. E como todos os seus outros filmes, esse filme já tem um plot twist grande também. Tipo, não é meu Deus, o melhor filme do mundo, mas eu gostei. É um filme de suspense, e é um suspense assim até que legal, envolvente, né? Conta a história dessa vila. Aí nós vemos o filme pelos olhos da Bryce Dallas Howard, lindíssima, né? Que faz a Eve Walker. Pra mim é a primeira vez que eu vejo a Bryce assim, que realmente ela me marcou. Ela faz uma das integrantes da vila, chamada Eve Walker. E também nós temos, olha quem vai aparecer aqui, Joaquin Phoenix também. Então eles são os dois principais aí, é a Bryce e o Joaquin Phoenix, que faz o Lucius Hunt. E o filme se desenrola aí nessa história desses dois personagens, tem o background dos dois, por que eles são o que são, e o que acontece para ter o desenrolar, né, do restante do filme. O que eu acho interessante desse filme é que talvez ele seja o filme mais controverso do Shyamalan, porque eu lembro que tinha muita gente que falava que adorava esse filme, tinha gente que falava que detestava, falava, meu Deus, que filme maravilhoso, meu Deus, que filme idiota. Esse, acho que principalmente, é aquele que você tem que segurar muito para não falar algo que possa atrapalhar, né? Realmente, o final desse filme, eu acho que
se a pessoa fica sabendo, perde todo o sentido. Realmente, o Shyamalan, após o Sexto Sentido, ele ficou preso nesse espiral de que todos os filmes dele tem plot twist. Bom, A Vila, só pra gente encerrar, ele tem mais no elenco o Andrew Brody, William Hurt e Sigourney Weaver. E, pra vocês verem, até o Jesse Eisenberg aparece nesse filme. Ó. Exato. Nosso querido Lex Luthor. Forte abraço pra você, viu, Lex Luthor? Ai, meu Deus. Mas vamos lá. O filme custou 60 milhões e arrecadou aí 256. Ou seja, começou a cair um pouquinho, porque entrou nesse lance que o próprio Maurício falou. Esse filme, ou foi o Beto, que ele tem um lance de ou você gosta ou você odeia, né? Foi o Beto, né? Foi você, Foi Beto, eu. que falou. Foi o Beto, Exato. foi o Beto. He's done awful things to people, and he'll do awful things to you. How old are you? 9? Vamos lá, 2 anos depois, e vamos diretamente para Dama da Água, que é um filme de 2006. A ideia do roteiro do filme partiu de uma história de ninar que ele contava para os filhos dele, né? Uma história meio que, ou talvez seja indiana, uma coisa assim, que falava sobre os Narfs, ou traduzindo pra gente, as ninfas, né? Nesse filme nós temos o retorno da Bryce, que ela faz a personagem chamada Story no filme. Trata-se de uma mitologia de uma outra cultura, sendo americanizada um pouco, mas na mão de um diretor indiano, ou seja, ele teve algumas pitadinhas, né? O filme todo se passa num hotel, e tem vários personagens dentro do hotel que fazem a trama desenrolar. Então ele tem um quê de fantasia, tem um quê de humor, chega a ser um pouquinho bem humorado, porque o Paul Giamatti ele consegue trazer a carga dramática e também desenvolver um pouco o humor da coisa. Ele é um cara engraçado, mas ele manda muito bem no drama. Pergunta pros senhores, quem assistiu aí esse filme? Só o Beto, eu acho. Olha, eu não assisti porque a partir da Vila eu já fiquei um pouco cismado com os filmes do Shyamalan. Então aí eu ainda pretendia assistir A Dama da Água, só que ele foi indicado a vários prêmios do Framboesa de Ouro. Pra quem não sabe, aí, o Framboesa de Ouro é o Oscar das piores indicações, né, dos filmes, né? Seria pior ator, pior filme, pior roteiro. E ele foi até indicado como pior filme também. Então, assim, querendo ou não, acabei sendo um pouco influenciado a não assistir o filme por isso. Mas eu pretendo depois voltar atrás e ter minha opinião concreta sobre isso daí. Isso realmente aconteceu e tudo mais. E ele também é um marco na carreira do Shyamalan, porque ele é o primeiro grande fracasso dele. O filme custou 70 milhões e faturou 72, então... Nossa, naufrágio assim. Pelo menos se pagou, né? Foi um naufrágio assim impressionante. E aí deu uma balançada na carreira dele, mas mesmo assim, nós vamos aí que talvez seja o último filme que nós vamos falar aí e já vamos entrar na cereja do bolo, nas cerejas, né? Não que, vejam bem, não que o Sexto Sentido não seja, né? Voltem aí no episódio que vocês vão ver que eu fui bem claro, é uma das Mona Lisas do Shyamalan, na minha opinião. Na opinião de muitos, talvez o melhor filme do Shyamalan seja o Sexto Sentido. Eu não tenho essa mesma opinião, mas ele é um ótimo filme, He's done awful things to people, and he'll do awful things to you. How old are you? 9? E nós vamos falar agora, não de um ótimo filme, vamos falar aí de um filme chamado Fim dos Tempos. 2 anos depois aí da Dama da Água, vem aí em 2008 o filme chamado Fim dos Tempos, estrelado por ninguém menos que Mark Wahlberg, Zooey Deschanel e John Leguizamo. Ai meu Deus, o que eu posso falar da sinopse desse filme? Esse filme conta a história aí talvez de um professor com a sua esposa, que eles presenciam as pessoas. Meu, antes de eu falar isso, o trailer desse filme vendeu o filme assim, vendeu bastante o filme. Porque o trailer é espetacular. Eu lembro de ter assistido no cinema e eu falei, puta merda, os caras veem o nome do diretor de Corpo Fechado e Sexto Sentido, M. Night Shyamalan. Meu Deus, M. Night está de volta. E aí tem umas cenas emblemáticas, pessoas se suicidando. É que é o plot aí do filme. Pessoas se suicidando de
tudo quanto é jeito, de tiro na cabeça, pulando de prédio, se jogando na frente de carro, batendo a cabeça no chão, cara, e você vê naquilo angustiante, cara, meu Deus, o que tá acontecendo com a humanidade aí, fim dos tempos, aí, caralho, puta que pariu, eu preciso ver esse filme, eu tenho que ver esse filme, e aí você assiste o filme e assim, eu acho que ele já começa pecando pelo elenco. O filme conta a história é um running, a pessoa tá fugindo. Tá o Mark Wahlberg e a esposa fugindo, e aí envolve com um outro grupo do Joe Leguizamo, que é um professor de matemática, que tem os filhos e tal. E no meio disso eles descobrem por que as pessoas estão se matando. É isso. É um fenômeno. Olhando, comentando desse jeito, ó, a sinopse do filme parece bom pra caramba. Mas não é. É isso que eu tô entendendo. Então, isso daí é como a gente tava falando sempre, os filmes dele geram uma certa oposição. Eu gosto muito desse filme, por incrível que pareça. Aí. É que é difícil eu conseguir aqui, como a gente só tá falando sobre uma sinopse curta, se eu falar, talvez, de repente, porque eu gostei do filme, eu vou dar um grande spoiler. Exato. Então, realmente é complicado você citar mais coisas. Eu vou assistir, depois você me conta aí. Essa explicação, o porquê das pessoas se matarem, no final do filme eu achei muito interessante. Eu achei uma coisa, assim, bem diferente dos filmes dele e voltado para um assunto que tá na mídia hoje em dia, tá muita gente comentando, né? Não tem como falar, galera. Se eu falar aqui o assunto, aí vai estragar a experiência, o final do filme. Vai estragar a experiência em si. Mas realmente a carga dramática aí fica parte negativa. E pra mim o roteiro é o ponto alto do filme. Sim, o roteiro, a ideia do roteiro, tudo, ele é esse filme, na época, foi um prodígio. Tanto que ele custou aí 60 milhões e faturou 163 milhões. Ou seja, ainda foi 100 milhões ainda, né? Mas ele foi duramente criticado pela crítica. E, inclusive, uma das críticas, ele fala, você trabalha com gente de escalão aí, né? Samuel Jackson, o próprio Bruce Willis, Mel Gibson, porque apesar de o Mel Gibson ser um ator de ação, mas o drama dele o Mel Gibson é foda, cara, no drama também, é um cara assim, sim, espetacular, e não só no drama, é um cara que, tá certo, gente, que o Mel Gibson, ele perde um pouco da sua base de fã, porque a vida dele pessoal é um cocô, cara, o cara é o satanás na vida pessoal dele, né? Mas ele é um ótimo ator, diretor, produtor, roteirista. O Mel Gibson é foda, cara. Assim como o título, né, foi o fim temporariamente do Shyamalan pra mim, até agora o Fragmentado, né, então provavelmente o André e Maurício aí que podem ter assistido mais alguns filmes entre esses. He's done awful things to people and he'll do awful things to you. How old are you? 9? Só pra passar rápido, porque eu já quero ir pro creme de la creme dessa bagaça aqui, e a ideia não é se alongar muito. Então vamos lá, depois desse filme do fim dos tempos, aí vem o cocô chamado O Último Mestre do Ar. O Último Mestre do Ar é um filme baseado no anime é no anime mesmo, né, que é o Último Mestre do Ar, e diz o Shyamalan que, meus filhos assistiam. Mentira, cara. Mentira. É o seguinte, ele fez esse filme aí e jogaram ele na geladeira e por contrato lá, os caras chamaram, ô Shyamalan, vai ter que fazer mais um filme pra nós aí, você tem um contrato com a gente. Não, beleza. Só que eu não tô... Ele entrou aí numa fase dele de falta de... Talvez seja de inspiração, a gente pode falar, não sei. Mas aí é um filme com um orçamento gigantesco, foi o Titanic da carreira dele. Porque ele fez esse filme. E o filme, cara, foi um orçamento, sei lá, de 200 milhões. Os caras deram 200 milhões pro cara fazer o filme. E, nossa, cara, é muito ruim. O que mostra pra gente o seguinte, esse filme mostra pra gente que o Shyamalan, ele não é um diretor de blockbuster. Ele não é um diretor daquele filme do verão dos Estados Unidos. Ele não é, cara. Não adianta dar uma coisa grandiosa pra ele. Ele se perdeu na coisa grandiosa, que é o que mostra também no próximo filme de 2013 chamado Depois da Terra, que é um filme megalomaníaco
do senhor Will Smith, né? O Smith também é um cara que, se ele é bem dirigido, ele é um puta ator foda. Mas se você deixa ele soltinho, ele vira um Tom Cruise da vida. Aí, tipo, faz o que quer e o que deixa de querer nos filmes. Acho que vai até um cast só sobre o Will Smith pelo que ele faz, cara. Porque eu gosto muito dele, mas ele faz... Enfim, ele tem talento de sobra, mas tem que escolher melhor os filmes. Então, e só um breve comentário aí sobre o Último Mestre do Ar. Gente, ele gera uma confusão muito grande, porque é o seguinte, na verdade, ele não é um anime. O filme é uma adaptação de um desenho americano feito no estilo anime. É o Avatar, né? Muito, chama Avatar. ele é muito parecido com o anime, então... gera essa dúvida realmente. Eu nem sei, tá, galera, se tem algum nome específico para esse tipo de desenho que é feito no estilo anime, mas ele é um desenho americano e a ideia seria ser uma trilogia, porque o desenho ele é feito em 3 temporadas, né? Como foi um fracasso, então com certeza engavetou. Exatamente. Assim como a Bússola Dourada, né? Também que foi um baita fracasso e os caras tinham uma ideia de fazer 3 filmes e acabou não indo pra frente. Bom, o próximo filme é esse Depois da Terra aí de 2013, que ele faz aí com o Will Smith, o filho dele. Ai, cara, um sci-fi chato. Nem parece que é o Shyamalan que tá dirigindo. Esses 2 filmes parece que não é ele. Parece que ele tava precisando pagar os aluguel mesmo, a escola das crianças e tal, e resolveu fazer os filmes pra ganhar uma grana, e só isso. Ou cláusula contratual. Eu acho que assim, acabou o contrato dele, o Shyamalan sumiu, e aí entrou lá no quartinho dele e resolveu voltar a fazer os filminhos dele, e ele fez A Visita. A Visita de 2015 é um filme que, devido a ter assistido O Último Mestre do Ar e Depois da Terra, eu falei assim, morreu, o Shyamalan morreu pra mim, acabou, né, meu, não acredito que esse cara, né, e aí veio A Visita e todo mundo fala muito bem do filme, eu não sei nada desse filme, então, dessa lista toda aí, né, da toda a lista do Shyamalan, eu só assisti 2 filmes, e esse filme é um deles que eu pretendo assistir o quanto antes. E agora nós vamos pro creme de la creme, galera. He's done awful things to people, and he'll do awful things to you. How old are you? 9? A partir desse momento, nós vamos entrar na linha do spoiler, tá bom? Pedrão aí faz um alerta aí, põe todos os alarmes aí possíveis. Nesse momento você está escutando aí um alerta de spoiler. E daqui pra frente tem spoilers, viu, galera? Então vamos tentar deixar aí pra vocês esse momento exato aí, que daqui pra frente você vai ter spoiler. O Ministério da Tropa adverte. Este programa possui spoilers. Não nos responsabilizamos por sua saúde caso você continue escutando este programa. Maravilha, meus queridos. Nós fizemos aí um resumo e vamos agora falar daquele filme lá que eu pulei, né? O ano é 2000, nós estamos falando, sim, de Corpo Fechado. Meu querido, Corpo Fechado. Chegamos a Corpo Fechado, que já começa uma coisa interessante, que é o nome dele. Aqui no Brasil, porque o filme, né? O original ele se chama Unbreakable. Unbreakable, se você for traduzir ao pé da letra, é inquebrável. E ele veio com o nome de Corpo Fechado exatamente pelos tradutores para chamar mais o pessoal, porque o Sexto Sentido ele tem um quê de espiritualidade, vocês concordam comigo? Num quê de sobrenatural e de espiritismo e tudo mais, e aí eles falaram assim, não, vamos botar Corpo Fechado, porque assim a gente deixa ainda esse clima e vai vender. Você tá entendendo aí a cabeça do tradutor, cara? Tipo, se você for analisar, tudo bem, Corpo Fechado até que dá pra entender e tal, mas não tem nada a ver, cara, Corpo Fechado pra Inquebrável, você entende? Mas sabe que eu acho que se for parar pra pensar, tem a ver um pouco a ver sim, porque tem aquele livro da literatura brasileira, o Sagarana, do Guimarães Rosa, que tem um dos contos que tem dele, ele se chama Corpo Fechado, o nome do conto. Ele é Corpo Fechado porque na hora que um peão vai enfrentar o outro, ele recebe tipo uma magia que, entre aspas, fica com o corpo fechado, nenhum ferimento pega ele. Então, não sei, eu desconfio que como quem dá o nome para os filmes, normalmente tem ligação
com letras, né? Deve ser gente de humanas, gente que lê bastante. Eu acredito que tem alguma ligação. Posso estar enganado. Não sei quem é que fez o nome, mas deva ter alguma ligação. A pessoa deve ter se inspirado. Pode ser. É uma curiosidade. Em Corpo Fechado, pra mim, cara, peguei ele, assim, só pelo nome do Shyamalan. Tava lá, o Shyamalan, Bruce Willis, que eu já sou fã. Falei, foda-se, vou assistir. E quando eu vi que era quadrinho, porque o começo do filme já te dá isso, né? O começo do filme ele já vira pra você falar, isso é um filme sobre quadrinhos. As primeiras palavras do filme tá falando de quadrinho. Já vai começar a falar de quadrinho, os pelos do braço já começou a arrepiar já. Eu falei, puta que pariu, velho, e agora? O cara vai falar sobre quadrinhos. E o filme, ele já começa espetacular pra mim, pelo grande ponto que eu vou colocar aqui, galera. Sinopse desse filme. Nós estamos falando agora, vamos contar a história de David Dunn, vivido pelo nosso querido Bruce Willis, como já foi dito lá, que ele é um sobrevivente aí de um acidente de trem. E aí já corta a cena, já vai pro Bruce Willis saindo dos escombros e tudo mais, e ele foi o único que sobreviveu, e depois conta um pouco da história dele, né, do background do personagem Bruce Willis, o David Dunn, e a história do personagem, o Elijah, né, do personagem de ninguém menos que Samuel Jackson. Eu fui ver o filme, na verdade, agora que eu me toquei que eu só vi do Shyamalan o primeiro filme Sexto Sentido, antes de ver esses dois. Aí eu fui ver, eu não li nada. Eu falei, vou com a experiência, né? Consegui o conceito do Sexto Sentido. Deve ter um plot twist no meio. Fui seco, sem saber nada. E gostei muito. Depois que no primeiro minuto eu já entendi o porquê que você indicou o filme, né? Já começou falando de quadrinhos, eu falei, já peguei a ideia do que o André tá querendo falar, né? Aí eu comecei a ver, eu falei, olha, faz que eu me surpreendi bastante. Não sabia o que esperar do filme. O filme indo. Eu falei, nossa, mas o que ele tá querendo dizer com essa história? Onde que vai parar? Olha, a minha experiência com o filme, eu lembro, foi numa locadora. E na época eu não tinha autonomia, não trabalhava, então assim, eu dependia de convencer o meu irmão a levar aquele filme. Então ele tava olhando outros filmes na locadora, e eu fiquei com ele na mão e falei, putz, será que ele vai levar? Eu queria assistir esse filme, né? E eu fiquei segurando até que chegou uma hora que eu falei assim, eu acho que esse filme aqui é legal, hein? Vamos levar esse? Aí ele bateu o olho e falou, olha, é do mesmo diretor do Sexto Sentido. Não, demorou, vamos levar. Sexto Sentido é bom. Então, e eu fiquei super contente. Eu não cheguei a passar a sinopse que todo VHS tinha, assim como DVD, a resenha do filme. Eu levei bem no escuro. Não sabia que era quadrinhos. Nossa, na hora que eu comecei a assistir o filme e vi que tinha um personagem que adorava quadrinhos, que tinha uma verdadeira paixão, né, que eu também tinha. Também não conhecia nada de ator nessa época, tá, pessoal? Eu tinha em torno aí de uns 13 para 14 anos, então assim, eu não era muito ligado nessa questão de elenco, né? E na época aí que eu já até falei no piloto aí do podcast, gostava muito de Homem-Aranha. Então eu falei, puta, cara, vai ter um cara que adora revista quadrinhos que nem eu. Fiquei louco, né, cara? Mas e a cena que o Bruce Willis sai intacto daquele acidente, pô, aquilo me ganhou, cara. Então, eu já deixo aqui um dos maiores elogios que eu posso fazer sobre esse filme, que é dizer que Corpo Fechado é o meu filme predileto da filmografia do Shyamalan. Apesar de Fragmentado ter me abalado bastante, mas o Fragmentado não seria nada se não existisse Corpo Fechado. E o Corpo Fechado em si, ele, até o momento, ele foi a melhor adaptação de um filme sobre super-heróis feito até o momento, cara. Ele fez o melhor filme de super-heróis feito até o momento, de todos. Porque ele adaptou toda a essência de um super-herói e um super-vilão. Muito bem feito, cara. Sutil. Todas as passagens. Vamos lá. A entrega do Elijah como grande vilão é sutil. Você não espera aquilo vir. Não espera. Não espere. O cara pode ser o maior crítico de cinema. Se ele assistir a primeira vez, ele jamais ia imaginar o Elijah se tornando o vilão dali. Ele poderia imaginar ele como um sidekick, mas não como o grande vilão, entendeu? Essa sutileza que o Shyamalan mostra pra gente, do plot twist em si, é espetacular. O Bruce Willis descobrindo, né, que ele é tudo a partir do filho dele.
puta, cara, é muito bacana. A cena que ele tá com o filho, que ele começa a levantar o peso. E o molequinho, ele tá levantando e vai. E aí tem uma hora que o moleque, que ele levanta e o moleque tá se escondendo assim num cantinho do porão deles. E aí ele fala, o que você colocou? Ele falou, tudo. Eu coloquei tudo que tinha, cara. E tinha o quê? O cara tava levantando quase 200 quilos ali naquela brincadeira. Mais de 150 quilos, sei lá quanto que era, porque eles falam em libras, né? Cara, a sutileza, velho, que o filme te traz, a fidelidade, mostra que o Shyamalan, ou se ele não é um cara fã de quadrinhos assim como nós somos, ele estudou o negócio com carinho, assim, espetacular, cara. O cara fez um workshop e o que mais me deixa, assim, embasbacado é ele só teve 2 anos pra fazer esse filme, cara. Vocês concordam comigo? Porque ele saiu do Sexto Sentido e foi pro Corpo Fechado. Em 2 anos ele fez uma obra-prima, cara. É verdade, eu concordo que pra mim também, até agora, apesar de a gente vai comentar de Fragmentado, o Corpo Fechado é o melhor filme dele, né? Eu gosto bastante também que ele entra numas desmistificar algumas questões, por exemplo, o filho achando que por o pai ter aquelas habilidades especiais, ele também ter, né? Então, ele acha que meu pai é forte, então eu também sou, né? E não é, né? E não é assim, porque geralmente em história de super-herói, até de gibi, os filhos têm também, né, superpoderes, né? E aí, no caso, não. E a questão também do vilão do filme, realmente, é de uma sutileza muito grande, porque até ele chegar à questão de ser vilão, você tem um certo... Uma dó do personagem, né? Você fica solidário com ele. Você fala, ó a situação da pessoa. Ele sempre quis ter um superpoder, por quê? Porque ele é muito fraco. Então, ele vê nos quadrinhos algo que ele gostaria de ser. Então você fica com uma carga emocional muito grande até você descobrir que ele é vilão. Você se sente também, de certa forma, depois... surpreso com aquilo, mas negativamente. Você fala, tava com dó desse cara, tava com maior solidariedade e esse cara é mó safado, né? Eu não acredito que seja assim, ó, veja bem, o Elijah, eu não entendo ele como safado, vamos lá, nem como um puta vilão. Ele tava seguindo a ordem daquilo que ele acreditava que ele era pro mundo. O Elijah, ele foi criado pelos quadrinhos, praticamente. E tem um detalhe. A mãe do Elijah é a Mariah da série do Luke Cage. E também a mulher que manda o Tony Stark tomar no zerinho, que o filho morreu. É a mãe do Elijah. Essa mulher tá em todos os lugares, meu, pelo amor de Deus. Eu nem tinha visto isso. O Elijah é um personagem que eu gosto muito, porque ele representa a gente. Ele representa o cara que gosta de quadrinho, o cara que sonha em ser algo mais, mas que ele tem o pé no chão, que aquilo é ficção. E de repente, caralho, existe, velho. Existe, ele quer fazer parte daquilo lá. E ele acaba... Na verdade, ele criou o David Dunn. Se você for analisar mesmo, tem um quê daquele filme que o Pedrão falou aí, que é uma animação muito bem feita, que é o Megamente. O Elijah tem um pezinho de Megamente. Ele que cria o antagonista dele, o algoz dele, né? Isso é mostrado no final, né? Que tem aquele plot twist que ele mostra que ele é o grande vilão. Mas o lance do Bruce Willis, né? Do David Dunn, conhecer os poderes dele, nossa, que gostoso, é muito bom, cara, é muito bem feito, cara. É verdade. Muito bem feito. O que me incomoda bastante no filme é o filho dele. Eu achei que ficou too much. Tem hora que tinha que ser um pouco menos. Muito malo o menino. Ficou assim, um pouco exagerado o lance do filho dele, porque o Bruce Willis, ele tá numa atuação assim, ele tá tão bem no papel, porque ele faz um cara que tá passando um drama na vida dele, e ele tá confuso, porque ele acabou de sair ele acabou de sobreviver
sei lá, é um milagre, cara. Vivenciou um milagre. Ele era pra ele estar feliz com aquilo. Só que ele tá muito amargurado, porque ele tá numa transição de que vai se separar da esposa dele, da mulher que ele tanto ama. Que é dito no filme que ele larga tudo pra ficar com ela. Larga tudo pra acompanhar ela e o casamento dele tá indo pro saco. Ou seja, a cabeça dele tá assim, meu Deus, eu deixei tudo que eu gostava pra ter uma vida com essa mulher, esta filha da puta está me largando, né? A cabeça do cara tá... Na né? verdade, acho que é mais ele até que tá largando, né? Não, é ela. Isso é bem claro que é ela. Tipo... Eu achei mais, na minha opinião, eu achei, não sei o Beto, mas eu tava achando que era ele quem tava largando, que ele até fala, eu tô indo pra Nova York e não sei o que. Eu não sei. Você acha que foi... Não que isso vai ser tão relevante, né? Mas eu achei que era ele que tava largando. Isso só é relevante pela carga do personagem, o background do personagem. Só é relevante nisso. Mas ao meu entender, e inclusive a esposa dele é a Robin Wright, que ela é fantástica, ela é uma baita atriz, fez tá lá no meu filme preferido de todos os tempos, que é o Forrest Gump. Ela é a namoradinha do Forrest Gump, e ela também tá fazendo o seriado aí do House of Cards, exatamente. Ela faz Antíope também. Acho que ela tá na Mulher Maravilha também. Ela faz Antíope na Mulher Maravilha também. Baita atriz, e uma mulher linda, espetacular e poderosa, assim, né? E nesse filme ela também tem uma carga muito boa. E o detalhe desse filme: todo mundo tinha um molequinho que eu achei um pouquinho exagerado, mas todo mundo tá muito bem no filme, né? Muito bem, foda. Mas continuando, só pra deixar claro, esse foi o meu ponto de vista de ver, Maurício. Eu interpretei desse jeito, tá? A mulher brigou com ele e tal, e ele tava indo pra outro lugar porque ele conseguiu um emprego. Eles estavam se separando, ele ia pra outra cidade e acontecer essa merda aí. E fica um pouco dúbio também, eu posso até concordar com você. Esse foi o meu ponto de vista, mas fica meio dúbio quando ele tá no trem que ele tira a aliança. Então parece que ele tem aí um quesinho de ser filha da puta também, tá ligado? Também, eu isso achei. De querer catar uma mina e tal. Mas aí o que acontece? Dá a entender disso, só que também depois a gente vê que a mulher dele não quer mais nada com ele. Ou seja, eles já poderiam estar separados, ele está tentando levar o casamento, ele viu uma oportunidade ali e tirou a aliança, né? Você vê que ele é um cara bem introvertido, é um cara, né, que não é muito comunicativo, é mais quietão e tal, tanto que ele não consegue... Ele não consegue desenvolver ali com a menina, né? Mas, beleza, também pode ser até um fato irrelevante. Eu só tô colocando o ponto do que da melancolia do personagem, a tristeza. Ele sempre tá triste, né? Se vocês forem analisar, o filme todo ele tá triste. Ele só começa a ficar mais feliz, inclusive até na vida pessoal dele, que ele tem a cena que quando ele salva a primeira vítima dele, né? Ele chega em casa e pega a mulher no colo, leva ela pro quarto. Vocês perceberam isso? Que a vida dele dá uma melhorada, né? E ele e o filho dele, o lance de que quando ele mostra no jornal pro filho, cara, é muito foda, cara. E o molequinho olha e tal. Tem a cena tensa do moleque com a arma e tal, que eu achei meio desnecessário aquela cena, porque não andou o roteiro. Vocês concordam comigo? Aquela cena... Gostei, eu achei que ficou legal pra dar um momento de tenso no filme e eu fiquei naquele, putz, vai atirar, vai não atirar, ele tem poder, não tem poder, e pra mim ficou legal, pra mim eu achei que combinou, deu até pra manter mais preso no filme, não que eu já não tivesse, né, porque eu gostei muito do filme, mas já manteve mais preso. Eu tô sendo meio também Nutella, achei interessante, né? eu achei interessante, até por ver depois o contexto todo do filme. Mas pode ser aquela questão, de repente, que a gente até falou aí já, sobre não ter uma carga dramática suficiente. Mas eu achei a cena legal, não desmerece, tá? E outra coisa aí, até quando eu falei sobre o vilão também, o Elijah aí, a questão é o seguinte... Ele ter manipulado, né, toda a situação, né? Ele saiu mais ou menos como um terrorista da história. E eu até entendo o ponto de vista até do que o André comentou, mas eu acho que toda essa manipulação por trás, tal, então acaba suprimindo o motivo, né, por a dificuldade que ele passou.
essa questão. Mas é um filme aí que realmente é topo da carreira do Shyamalan. E assim, falando tanto do Corpo Fechado, tem tanta influência assim pro Fragmentado, a gente vai chegar lá. É um filme excelente. Até pra quem assistiu, se não foi atrás assim de ver algumas curiosidades, vai ficar na dúvida. Opa, pera aí. Estão falando muito do Corpo Fechado, mas como assim tanta ligação com o Fragmentado? A gente vai chegar lá. Vamos devagar aí que... Na verdade... Nós vamos chegar agora. Agora é a hora. Já tá chegando a hora. Então, pra fechar pra você, galera, que tá escutando, você que já pegou alguns spoilers, eu acho que a gente foi até benevolente na questão dos spoilers do Corpo Fechado, né? Mas, pra você é o seguinte, Corpo Fechado é um filme sobre quadrinhos, é um filme que conta a história de um cara que, inexplicavelmente, e no Fragmentado vai explicar um pouco mais, ele tem um poder de sobreviver, tem a sua fraqueza, mas também tem um poder aí de não se machucar, tem meio que uma força, não vamos falar que é super força, mas tem uma força aí acima do normal, sobre-humana. Tem o poder da intuição, quando ele toca nas pessoas, ele sabe o que a pessoa está fazendo, se a pessoa é boa. Isso mostra muito forte nas cenas do estádio, né? E tem um easter egg aí que eu vou falar no futuro, que vocês vão ficar de queixo caído. E também, por contrapartida, nós temos o vilão aí que vocês guardem aí, que também nós vamos falar aí no futuro, que é o Mr. Glass, que é o Elijah, vivido pelo Samuel Jackson, que fica manipulando, fica trazendo, ele descobre, ele acredita que o Bruce Willis é um super-herói e ele fica instigando ele o filme todo a desenvolver a sua função como super-herói. E no final o Bruce Willis descobre que ele causou coisas horríveis para chegar, para ele desaflorar essa coisa dele ser o super-herói. Então é muito interessante esse jogo de cadeiras, esse jogo de roteiro que o Shyamalan faz. E isso, senhores, só engrandece mais ainda o Corpo Fechado quando você assiste o Fragmentado e você fala: puta que pariu, que foda, Shyamalan é gênio. He's done awful things to people and he'll do awful things to you. How old are you? 9? E nós vamos chegar agora. Sim, meus queridos, chegamos ao motivo dessa gravação de hoje. Nós vamos falar sim de Fragmentado 2017, o meu retorno aos filmes de Shyamalan, a experiência da minha cabeça explodir em 1000 pedaços e aquele sorriso, a vontade de bater palma ao término do filme. O Fragmentado fez um grande alvoroço quando chegou às bilheterias, exatamente porque ele fez a mesma coisa do que aconteceu com o Sexto Sentido. Só que a diferença é que hoje em dia nós vivemos na era da internet, a era do spoiler, certo? Já foi avisado aí, né, galera? Já sabe, vem spoiler ainda, e o spoiler vai vir bonito agora, daqui pra frente. Então, Fragmentado, ele chegou aos cinemas aí agora em janeiro de 2017. Pra mim, até o momento, é o melhor filme do ano, na minha opinião de bosta, mas pra mim, até o momento, ele é o melhor filme do ano. É um filme a ser batido pra mim. Ele traz uma história que parece ser simples e, ao mesmo tempo, brilhante. A história de Kevin Wendell Crumb, um homem aí que tem dentro dele 23 personalidades diferentes. E ele sequestra 3 adolescentes aí. E o filme todo é um orçamento baixo, é um dos orçamentos mais baixos do Shyamalan, 9 milhões. Foi. Senhores, o filme custou 9 milhões. Curiosidade de tudo do Fragmentado é que o Shyamalan, ele fala que é o filme mais desafiador dele. Primeira opção de ator pro filme, e agora queixos vão cair, era o Joaquin Phoenix, não era o James McAvoy.
era o Joaquim Fênix. Eu fico, cara, me dá uma tristeza, porque o filme saiu em janeiro agora, e ele vai perder força daqui até o Oscar, e o McAvoy, ele se fosse perto já da janela do Oscar, com certeza era dele. Melhor ator desse próximo Oscar seria o McAvoy, mas ele não vai conseguir, porque o filme vai ter uma barriga muito grande, ele acaba ficando esquecível lá na cabeça da galera que vai votar, entendeu? Mas o McAvoy faz ele é espetacular, cara. Ele te convence que ele é um cara que tem múltipla personalidade. O filme até então, ele não entrega isso, né? Ele mostra rapidinho já que tem um grupo de garotas e que tem uma que é renegada. Ele já dá isso na sua cara, já. Pau! Que é aquela atriz que é a Anya Taylor-Joy, que essa atriz ela fez um baita filme ano passado, que é a Bruxa, o nome do filme. Vão atrás, é um baita filme de terror, e essa menina é muito boa atriz, ela já convence bastante no Fragmentado, né? Ela também é um ponto alto do filme, junto com o McAvoy, ela que leva o filme nas costas. Os dois levam o filme nas costas, né, cara? É impressionante. A química dos dois também é muito impressionante, porque a gente tá falando de Corpo Fechado lá atrás, mas a gente tá falando de dois caras consagradíssimos. 3 atores no mínimo ali são consagradíssimos. A gente tá falando de Samuel Jackson. Samuel Jackson dispensa qualquer tipo de crítica, dispensa. E o Bruce Willis também já tem uma carreira aí consolidada. Os dois já tinham uma química no próprio Duro de Matar 3, que o filme não tem um roteiro espetacular, mas a química dos dois é impressionante, Samuel Jackson e Bruce Willis. E eles fazem isso muito bem no Corpo Fechado, ou até melhor. E aqui nesse filme nós temos 2 atores. O McAvoy ele é até conhecido por fazer o Professor Xavier, que ele caiu na boca do povo no Professor Xavier. Já tinha feito outro filme sobre quadrinho, que era aquele Procurado, né, o Wanted, que também é uma adaptação aí, não sei, é do Mark Millar, eu acho que é Mark Millar, Procurado. Sim, Mark Millar. Exatamente, é uma adaptação dele, talvez a primeira adaptação feita no cinema das obras do Mark Millar. Ele é legalzinho, né, legalzinho, mas o filme quem leva é a Angelina Jolie, não é ele. E ele mesmo meio que estourou pro povo, mesmo quando ele começou a fazer o Professor Xavier. E era um ator assim, sabe, que ninguém dava muito. Depois de Fragmentado, ele tá num panteão aí de grandes atores pra mim. Eu espero muita coisa dos próximos trabalhos dele, porque o cara apresentou um trabalho foda em Fragmentado, foda pra caramba. Eu gostei bastante do filme, já vou comparar logo de cara. Entre Corpo Fechado e Fragmentado, eu preferi o Corpo Fechado, mas eu gostei muito da atuação do McAvoy, né, que se fala, né? Tem uma confusão. É James McAvoy. James McAvoy. Eu achei muito foda. São 23 personalidades, não ia ter como mesmo mostrar tudo. O pouco que mostrou foi muito bom. Eu queria que tivesse mostrado um pouco mais. Foi uma das coisas assim que ficou. Eu sei que pelo tempo de filme não ia dar. Do jeito que ele tava indo muito bem lá, teve uma hora que ele fazia uma mulher, teve uma hora que ele fazia uma criança. Eu queria que ele mostrasse mais. E eu gostei muito do ritmo de thriller, porque assim como no Corpo Fechado eu ficava vendo o filme, eu não entendia onde que o filme ia chegar, né? Ficava olhando e eu falei, não vai ter plot twist nesse filme, né? Como é que vai ser o negócio? Aí eu não sei vocês, eu fiquei formulando teoria, né? Eu sabia que era uma continuação, mas eu não entendia como a continuação se encaixava. E aí teve uma hora que eu falei assim, eu acho que ele deve ser filho do David Dunn, né? Do Corpo Fechado. Enfim, fui criando várias teorias. Porque você já sabia que era uma continuação. Eu sabia já. A minha experiência é diferente. A minha experiência eu queria não ter sabido que era uma continuação, que teria sido uma surpresa ainda melhor. Eu achei foda, mas o Corpo Fechado é melhor, mas eu achei muito foda ainda mais a atuação do McAvoy. Então, eu fui assistir, sabia que eu tinha algum tipo de ligação. Não sabia exatamente se era uma continuação, se ele se passava antes, qual que era o contexto. Mas eu fui até praticamente o fim, por não saber detalhes dessa questão, fui assistir como se fosse um filme independente, um filme novo dele, diferente. Tanto que eu gostei muito desse aspecto de múltiplas personalidades. Eu até acho, que assim, se não tivesse envolvido essa questão um pouquinho mais sobrenatural do final,
ficasse como um filme psicológico, né? Só nesse tema de realmente de múltiplas personalidades, ele teria sido melhor ainda. Concordo, mas assim, concordo. Eu discordo. Eu discordo! Eu achei que não tinha necessidade, por exemplo, aquela questão dos tiros no final que ia dar Isso. nele. E realmente. Escalando parede. Eu achei muito forçado, não precisava daquilo. Destoou do clima todo do filme até então. Porque a doutora Fletcher também, ela atua muito bem, né? Tentando dar uma explicação pra essa questão das personalidades dele. E como o Maurício falou, realmente é compreensível que não tinha como integrar as 23 personalidades no filme, porque a duração ia ser imensa, né? Mas eu acho que até a ideia é pra causar um impacto maior, né? Eles acabam dividindo em 4 personalidades, né? As principais ali que são mostradas no filme, mas é realmente pra você ter um impacto. Você fala, nossa, 23 personalidades. Aí você fica curioso pra saber um pouquinho de cada, né? Tem uma cena que a Casey, ela consegue acessar o computador pessoal dele e ela consegue ver alguns vídeos de outras, pelo menos os nomes das personalidades, e ela consegue acessar algumas durante. Então, assim, chega a ser até uma parte que você fala, pô, legal, deixa eu ver um pouquinho das outras. Outra questão que também eu achei que de repente eles poderiam ter explorado mais. O assunto principal são as 23 personalidades, você também fica querendo saber um pouco do passado do personagem. Só tem uma cena que aparece a mãe chamando por ele debaixo da cama, né, o nome dele completo, mas eu esperava um pouquinho mais do passado dele para saber se desde criança ele já tinha aquilo, como que foi desenvolvendo. Eu acho que ia dar concordo com o Beto. Ia dar uma sensação melhor ainda no filme. Centraram no passado da própria Casey. E eu fiquei me perguntando, eu falei, esse passado dela vai ter uma importância boa no filme, porque os flashbacks ali quando ela tinha por volta, acho que de 4 anos, né, não sei se fala exatamente, se eu deixei passar aí, mas essa questão é até uma carga dramática pesada, né, que fala a questão de abuso do tio dela. Eu achei bacana, pra dar uma importância, que até o André falou, maior pra personagem, pra Casey. Isso deu uma importância muito grande pra personagem, pra você gostar dela do filme. Mas não foi tão importante para o filme no final das contas, né? Tudo bem, tem a parte do fechamento, vira um drama de novo, porque ela continua sendo criada pelo tio e provavelmente continua sendo abusada, né? Mas eu acho que o passado do personagem era mais importante que o dela. Esses flashbacks aí seriam melhores aproveitados. Você falou uma coisa, Beto, que é de extrema importância nos filmes do Shyamalan. O Shyamalan, ele tem um jeito de filmar e ele tem uns ingredientes, e esse daí é o ingrediente principal. Se depois dessa jornada, vão revisitar todos esses filmes e lembre-se disso que eu vou falar. O Shyamalan, em todos os filmes, ele coloca um ponto de flashback de alguns personagens para dar um background para aquele personagem. E aí você tem essa falsa impressão que o Beto tá tendo, de que, poxa, mas eu queria saber do cara. Eu queria o background do Kevin. Mas o background do Kevin, ele não vai ser tão marcante. Ele consegue explicar ao decorrer do filme por que disso. Uma das curiosidades é que no roteiro original do Corpo Fechado, ele cortou o Kevin porque ele ia tirar o brilho. Ele ia tirar o brilho do Elijah, do Mr. Glass. Ele ia tirar o brilho dele. Então ele corta esse personagem e prefere colocar ele como easter egg. Senhores, o Kevin aparece no Corpo Fechado, tá? Eu não... O Kevin e a mãe dele aparecem no Corpo Fechado, tá bom? Na cena que eles estão no estádio, que o Bruce Willis... que o David Dunn, ele descobre que ele tem um poder e ele abre os braços e vai passando perto das pessoas. Não tô falando na estação, tô falando no estádio, que ele vai passando perto das pessoas, as pessoas vão tocando nele. Passa uma mulher com um molequinho, mulher de vermelho, e o molequinho, e bate, e você escuta assim, ela gritando, Kevin, não sei o que.
Ela batia bacana. no filho, ela abusava dele. O background desse personagem é dito quando a doutora Karen, é isso mesmo? Não, é Fletcher. doutora Fletcher. Karen Fletcher, que é vivida pela Betty Buckley. Também tá espetacular a velhinha nesse filme. Pô, demais. Ela explica, e só pra deixar claro pros senhores, falam das 23 personalidades, mas mesmo na hora do vídeo, viu, o Beto, que você citou, que eu achei muito bacana essa parte que também a menina tá desesperada e as três meninas ficam desesperadas o tempo todo pra fugir do Kevin. E o que acontece? Quem aparece nos vídeos são as pessoas que estão sendo creditadas. Ou seja, a besta, que só aparece no final, e ela é a 24ª personalidade, tá bom? Só é dita que tem 23, mas ela é a 24ª. Ela não tá categorizada pela doutora. A doutora não conhece a besta, só sabe que eles falam da besta, mas ela não sabe que ela é uma personalidade. Quem aparece são 1, 2, 3, 4, 5, são 6 personalidades. O 7 com o Kevin, né, que é o certo. O Kevin é a personalidade mais frágil de todas, que gerou todas essas devido ao abuso da mãe dele, porrada, essas coisas, e aí começou a ter várias personalidades. Então o Kevin é a inicial. Depois da mãe dele, tipo, sempre tá pegando no pé dele e tudo mais, surge o Dennis. O Dennis é aquele cara que é o que vai fazer o rápido das crianças, das crianças não, das adolescentes, é o cara que é extremamente limpo e tudo mais, certo? Se vocês forem perceber, é o cara que está sempre limpando as coisas. É o que tem toque, né? Que tem o toque. É isso. A personalidade do Dennis vamos lá, só pra deixar vocês já ali. Pô, mas o André falou das personalidades. Então, é o Dennis, a Patrícia, o Barry, o Redwing, Orwell, a Jade e a Besta. Então são 6 personalidades dentro do Kevin Wendell Crumb, que é a entidade viva que tem todas essas personalidades. O Dennis é o cara que é meio que o protetor dele. É o Dennis até então. A Patrícia, tanto o Dennis e a Patrícia, eles são aquelas duas personalidades que a doutora fala que eles foram exilados da luz. O que é a luz? A luz é quando a personalidade vem à tona. Até então, a personalidade que mandava em todos, que era a que comandava o Kevin, era o Barry, que é aquele que é o costureiro, que é o cara que procura a doutora. Então o Barry é o estilista. Vocês estão se familiarizando já quem é o Barry. O Barry é o estilista. Só que o Barry, ele só aparece, o Barry mesmo, quando ele tá falando no videolog. Porque a todo tempo, quem visita a doutora transvestido de Barry é o Dennis. Se vocês forem perceber, ele tá chegando, ele tem um paninho, ele vai escondendo o paninho. Quando ele tá falando com a doutora, ele tá arrumando a mesa assim, ó. É bem sutil. Arrumando os livros. Exato, é bem sutil, mas pra gente que tá assistindo, você já começa a ganhar ali que não é o Barry que tá fazendo. A Patricia, ela é uma outra personalidade também que foi oprimida. Parece que os dois têm o quê de ser filha da puta. A Patrícia é uma psicopata e o Dennis, ele é um pedófilo. Então eles são exilados da luz pelo Barry, né? E o Redwing, ele é uma criança. E ele sendo uma criança, ele é muito manipulado. Isso mostra no filme, né? Que você consegue manipular ele muito fácil, porque ele só tem 9 anos de idade. Então, como ele tem por ele ser uma criança e ele ser a criança é um bicho que é fantástico. Eu tenho uma menininha aqui em casa e é muito bacana ver, porque eles são curiosos e eles conseguem, né, se enfiar em qualquer canto. E é por isso que o Barry, que inclusive foi a minha frase de entrada, que ele é uma das personalidades que eu mais gosto, que é quando o McAvoy, ele é tão... Cara, a interpretação do McAvoy é tão bacana, dele se abaixar, né, e ficar do tamanho, andar pequenininho pra mostrar que é uma criança, o jeito que ele fala e tal. Então, ele consegue ter os caminhos, pelos caminhos específicos da mente do cara, ele consegue sair. E os outros dois que são exilados acham o Redwing como a chave deles assumirem a luz, entendeu? E começarem a revolução deles.
O Orwell é uma personalidade que aparece pouco, só aparece lá no final, mas ele também aparece no videolog, que parece que ele tá fora do espaço-tempo, parece que é 1800 e alguma coisa. Não sei se vocês perceberam isso, ele tá sempre falando coisas mais históricas. A Jade é aquela personalidade que tem a diabetes, sabe, que tem uma hora que aparece no vídeo ela, porra, todo mundo não sei o que, e eu tenho que ficar tomando picada aqui, né? Ela é a personalidade do diabetes. E tem, mas acho que aparece o nome de todos, André. Porque até tá bem vivo, na hora ela passa o cursor do mouse por cima, eu lembro que tinha um nome também, assim, Samuel também, sim, que ela mas não chega a explicar, mas eles tem, não né? aparecem, só aparecem quem são creditados e que o McAvoy interpreta. Entendeu? Isso, mas assim, chega a aparecer provavelmente o nome de todos, mas não explica qual é a principal característica daquela personalidade. Né? Essas daqui é o que eu tô falando, que estão passando. E a besta que é o que vem no final. Mas, porra, André, você deu uma volta e não contou pra gente. Tudo bem, eu trouxe algumas coisas estáticas do filme que tinha que ter colocado. Mas o lance dele fazer flashback, ele pega um personagem que ele só acrescenta o background do personagem pra aquele background ser o plot twist do final. Tem dois plot twists no final. O primeiro é que a besta, ela é um bicho, ela é uma coisa sobre-humana, porque, porra, essa é a conexão maior com o corpo fechado, já começa por aí. Porque a galera tá entendendo em uma coisa. Todo mundo vira e fala assim, nossa, o plot twist é o Kevin Dunn, o David Dunn no final. Aparecendo e falando que existia o Mr. Glass e ele era o Unbreakable que tava ali e tal, e todo mundo, meu Deus do céu, é sequência do corpo fechado. Sim, é sequência do corpo fechado. Mas a doutora já tá falando isso pra você lá no meio do filme. Ela tá falando que são indivíduos, são indivíduos dotados aí de coisas extraordinárias. O Shyamalan tá te dando esse toque. Tá falando, gente, olha aqui, esse cara aqui é sobre-humano. Por quê? Porque tem indivíduos que eles são cegos, a outra personalidade enxerga. E eles são cegos de verdade, tem problema nos nervos ópticos e a outra personalidade consegue regenerar e depois voltar a ser cego de novo. Né? Ela tá dando esse toque pra você. Aí, o que acontece? Todo o background da Casey é só na hora que faz o plot twist, só mostra que se ela não tivesse tido se esse background não tivesse sido informado pra gente, a gente só ia entender que ela tava toda cortada, entendeu o que eu tô falando? No final, aquilo não explicava, ela poderia ter, sei lá, tido um acidente de carro. Não explicava pra gente que a besta ia olhar pra ela e falar, alegre-se, né? Os quebrados são os mais evoluídos. Olha que frase foda. Porque ele ali, ele sentiu que ela era diferente, mas até ele entender que aquilo realmente tinha acontecido, e você, o telespectador, precisava dessa informação, de que ela sofreu um abuso, ela era quebrada, era uma criança quebrada, uma adolescente quebrada, ela se fazia de revoltada, mas por quê? Porque ela tava fugindo da casa do tio, entendeu? Talvez que o tio não abusasse mais dela, ou do jeito que ela tá ali, cheia de cicatriz, ele continuava abusando dela excessivamente, entendeu? E ela não sabia como ela ia superar aquilo. E quando a policial olha pra ela, e isso é uma coisa do Shyamalan que é muito foda, que deixa subentendido que ela vai falar pra policial que ela tá sendo abusada, porque ela já passou pelo pior, ela quase morreu, porra. Por que não falar que o tio dela, ou que parece, estupra ela todo dia, entendeu? Ela ia falar, ela tava com aquele... E fica aquela tensão no olhar dela, de tipo, me ajuda pra policial, e a policial deixa subentendido que tá acontecendo alguma coisa ali. E acabou, ele não precisa explicar o tio dela sendo algemado, não, acabou, ali tá bom. E o lance de ter... essa é a minha visão, o André vendo e entendendo o roteiro. O lance dele virar aquela personalidade
que já vai ter um background pelo próprio Dennis vai falando, o Barry vai falando e tudo mais, que a besta tá vindo e tudo mais. O Dennis fala pra psicóloga dele, né, que ele é mais alto, mais musculoso, né? E, cara, o McAvoy, ele faz uma expressão corporal que te dá essa impressão, cara. É impressionante, tipo, ele sai do Dennis pra besta, que é, assim, uma coisa fantástica. Ou seja, o que eu tô querendo colocar aqui, Beto, é uma outra experiência. Se você vê o filme pela segunda vez, você vai entender pelo menos o que eu tô querendo passar aqui. Que o background passado é mais interessante ele fazer o background da menina do que o do Kevin. Porque o do Kevin é mostrado sutilmente, a mãe dele puxando ele quando fala o nome dele, Kevin Wendell Crumb, e depois é dito na virada lá que a psicóloga escreve no papel: diga o nome dele, Kevin Wendell Crumb. Porra, o maior medo dele era da mãe. E quando você fala Kevin Wendell Crumb, a menina fala Kevin Wendell Crumb, aí ele para e volta, cara. Puta que pariu. Que foda. Então, eu achei legal o seu ponto de vista, mas eu consegui, assim, entender durante o filme e gostei também do que você falou. Só que a questão é que eu avaliei o filme por um outro ponto. Eu fui mais pela a questão entusiasta da múltipla personalidade. Eu gostaria que o filme se focasse mais nisso. Isso foi o que me chamou mais atenção. Então, a parte da doutora, que você até citou, que ela fala sobre a questão de repente, ele ser muito diferente, tem o confronto de outro psicólogo, alguém da convenção fala: você está falando que ele é um ser, você está entrando no esoterismo, numa outra questão, né, fora do sobrenatural. Então ele até argumenta com isso, tipo assim, você está saindo da ciência, né? Essa questão, eu estava achando um embate mais interessante no filme. E outra também, uma coisa que é interessante, apesar de não ter me agradado tanto, mas eu não tô achando que foi ruim. Esse passado dela, de refletir sobre ela ter sido ensinada pelo pai a caçar. Isso também é importante depois, porque quando ele vira a fera, ela tem essa experiência de caçadora. Tanto que ela pega a arma e ela fala assim, você sente como agora ela tá preparada para caçar, porque ela foi preparada pelo pai dela, né? Se aquilo é uma fera, ela tá preparada. Isso também foi uma coisa interessante. Mas a fera, questão psicológica da fera, pra mim seria mais interessante ele se tornar uma forma primitiva, uma bruta de ser humano. Não precisaria ter super força, ser super forte. Seria só o estado primitivo realmente do ser humano. Essa é a intenção que eu acho que ficaria melhor no filme. Mas o enredo não perde nada, tá? E aí a cena de ligação, que aí você compreende por que o corpo fechado tá ali, pô, aí matou a pau. Aí você fala, pô, não tem problema nenhum isso. Eu acho que seria um outro tipo de filme. Com a ligação com o corpo fechado, precisaria de tudo isso que o André falou. Tinha de ter, não tem jeito, né? E eu não sei também se vocês chegaram a ver que tem um final alternativo. Você chegou a ver, André? Cara, eu tenho o DVD aqui em casa e eu não vi o final alternativo ainda, porque Eu não vi também. a experiência pra mim é tão, ela é tão fechadinha. Ah, mas eu comento aqui. Pode comentar, eu pessoal. eu acho que é plausível. Coisa rápida também, né? Porque a última cena do filme aparece a fera, né? Agora ele já tá em A Horda, né? Seria a Horda, né? No caso. Isso. Né? Então ele tá de frente com o espelho. Ele faz uma autorreflexão. Esse é o final principal, né? O final que foi exibido. A única diferença entre o final alternativo é que ele estaria em cima de um prédio, em frente a uma escola, observando umas alunas, né? No horário ali de saída ou de entrada, provavelmente. E aí fica visível que ele tá já com alguns ferimentos, né? Do final do filme, só que já tá enfaixado, tudo, então ele só tá observando, a câmera é vista com ele de costa, observando essa escola. Aí tem comentários do Shyamalan que ele achou que não ia dar uma carga tão forte
como deu o final que ele criou e com a frase de efeito, né? Sim, eu concordo com você. Agora eu vou passar um outro ponto, que é o que me faz ser o fã do cineasta, o fã do trabalho do Shyamalan, que é o seguinte: talvez vai edificar um pouco mais a sua experiência, Beto, pelo ponto que você passou, que eu acho válido, o jeito que você falou. Pô, eu tava vendo um filme muito interessante, por que ele não se aprofundou sobre as 23 personalidades? Por que ele não fez isso? O Maurício também trouxe isso. Por que, sabe, é tão interessante? Por que não mostrou mais do passado dele? Porque esse não é o filme que o Shyamalan quis mostrar pra vocês. Ele só te enganou o tempo todo. No final ele dá um tapa na cara da gente. Exatamente, né? Assim como é o Corpo Fechado, como é Sexto Sentido, os melhores filmes deles, prestem bem atenção, os melhores filmes do Shyamalan não são aquilo que você pensa. Isso que é o legal, cara. É essa experiência de tipo, safadinho, você enganou o tempo todo. Pô, isso é legal, cara. O duro é você chegar e, é tão... Olha, vamos lá. Eu ganhei o filme, que era uma continuação do Corpo Fechado, porque eu tava no cinema, assisti esse filme no cinema, e quando o filme tá acabou, e quando a besta fala pra menina, os quebrados são os evoluídos, e eu ganhei que era uma sequência, porque começou a tocar a música do filme do Corpo Fechado. A música do final é a música que toca no filme do Corpo Fechado. É a mesma música. E quando começou a música, eu soltei um puta que pariu dentro do cinema. Porque eu ganhei, falei, eu não acredito, puta que pariu. E aí aparece, eu já tava esperando o Bruce Willis aparecer dentro da lanchonete. E ninguém tinha me falado nada. Aí eu falei, Shyamalan, você é o cara, filha da mãe e tal. Você, porra, me comprou, eu vou assistir todos os seus filmes de novo, e bababá, bibibibobobó. Só que se você olhar na capa do filme, a letra Fragmentado, depois você olhem só por curiosidade, o letreiro do filme Fragmentado é o mesmo letreiro do filme do Corpo Fechado. Isso eu já tinha notado já. É a mesma fonte. Porra, o Shyamalan tá falando pra você e a gente não tá pegando, você entendeu? Não tá pegando. Isso que é, cara, isso que é legal, é isso que é o gostoso. E um cara de querer mostrar a sua obra e tá encaixando tudo. O Tarantino, com a galhofa que ele faz, ele tá encaixando a obra dele aí, um filme o outro. Ele vai encaixando Pulp Fiction com Cães de Aluguel e assim por diante, com easter eggs, com pequenas coisas. Então, ou seja, um filme feito com 9 milhões. Até o momento, eu nem sei o quanto ele arrecadou ainda na minha cabeça, sabe? Eu não consegui. Mas tá indo procurar. super bem, né? Tá indo super bem, vai arrecadar muito mais, vai fazer muito mais no home video, sabe? O nego vai comprar mesmo e é um baita filme. Eu acho que vocês têm que ir atrás. É assim, ó. E acrescentando, André, também, a questão é o seguinte: realmente ele não se segura, né? O filme já era intencionalmente uma sequência do Corpo Fechado, mas sabe uma coisa interessante que também é para você aí que tá ouvindo e todo mundo pensar? Que, por exemplo, essa minha experiência que eu acabei de falar, sobre ele ter saído do filme psicológico e ter ido pro sobrenatural, e fazer o estilo dos filmes dele, que sempre é algo bem surpreendente, e tem um quezinho de esotérico, né, nos finais. Só que ele tem potencial para fazer filmes também fora dessa linha, se ele quiser, né? Sim, ele tá dando um background que ele pode fazer isso, né? Sim, se ele fizer um filme fora desses padrões que ele tá acostumado a fazer, vai ficar muito bom. É isso que acho que as pessoas têm que assistir e falar, pô, esse diretor, ele não é estigmatizado somente nesse tipo de filme. Se ele for para outro tipo, ele vai fazer um puta de um filme, cara. Não sei se o Maurício também concorda com isso daí, até que a gente conversou agora há pouco sobre ter pensado uma outra coisa, né, Maurício? Eu acho que você também deve achar bacana essa ideia, né? Não, seria sim, concordo. E o filme, você disse, ele... como é que eu vou explicar? A única coisa que eu tô pensando agora
na verdade, desculpa até sair um pouco do que vocês estão falando, eu já tô pensando em como é que vai ser a continuação, porque enquanto vocês estavam aqui falando, eu tava lendo do que vai ter um próximo, né? Que é o Glasses. Exato. E aí falei, pô, Glasses, né? O cara lá no primeiro filme era o Ossos de Vidro. E aí eu tava vendo quem é que vai fazer parte do elenco. Eu tô aqui raciocinando na minha cabeça como é que vai ser esse filme, porque vai juntar os três, né? Juntar os quatro, na verdade. Que tá Elijah, o David e o Kevin, né? E aí eu tô tentando imaginar como é que vai ser esse filme. Era isso que eu tava pensando. Como é que vai ser essa continuação, porque tava um cara de trilogia, né? O próprio Shyamalan já disse, já adiantou pra gente que o próximo filme dele vai se chamar Glass. Lá fora, o Elijah se chama Mr. Glass. Então, nada mais, nada menos que Glass ser o terceiro filme e finalizar essa trilogia. Eu não sei, cara, eu não sei o que esperar desse filme. Não sei, realmente. Ó, a menina também vai estar, a menina, a Casey. Sim. Ela vai estar no filme. Eu não sei o que esperar. Não sei o que esperar. Também não tenho a mínima ideia, não. E não sei como é que ele vai ter. Se vai ter plot twist também, como é que vai ser encaixada. Eu encaro assim, pra muitos, Fragmentado é o Cavaleiro das Trevas do do nosso querido M. Night Shyamalan. Exatamente. Eu acho que pra muitos, pra mim eu ainda fico com o Corpo Fechado, porque eu acho que ele, sem o Corpo Fechado nós não teríamos, né, essa beleza que foi o Fragmentado, mas no futuro aí, talvez o Fragmentado vai ser o Cavaleiro das Trevas do Shyamalan e o próprio James McAvoy vai ser o Coringa do Shyamalan, vai ser o Heath Ledger que foi pro nosso querido Nolan, porque é muito fora da casinha, cara. Ele é muito fora da casinha, muito... Sabe, pra você chegar... Olha, eu vou deixar um ponto alto pra mim do filme, perto do final, quando ela convoca o Kevin, o Wendell Crumb, e o Kevin vira pra ela e fala: eu não sei de nada, eu tava no ônibus, gente. Que ano que é? A gente tá em 2014? Vocês perceberam? Nossa, essa parte eu achei muito foda. Angustiado, cara. Ele tava angustiado. O que eu fiz? Eu machuquei alguém. Queria morrer, Ou seja, né? Dá a entender que há muito tempo ele não controlava mais nada, né? Porque ele tava muito tempo fora do controle. É tipo hibernado, né? Como se ele tivesse hibernado. Exato. Isso. E o McAvoy, ele brilha nessa hora. Porque ele vira pra ela e fala assim: a espingarda tá ali na prateleira, as balas estão no meu armário lá fora. Ele vira e fala: pega e me mata. E assim que ele termina pega e me mata, você olha na expressão do ator, e ele já muda a personalidade, cara. É muito foda. Que é o Orwell, sei lá, falando pra ele: não, por favor, não mata a gente, não mata. E depois vem a Jade: olha, fica calma. E tipo, ele convence você que é uma mulher que tá falando com ela. Não, fica calma. E na sequência vem o Dennis, e depois vem a Patrícia. Cara, nossa! E aí ela fica desesperada e ele começa a ir de novo pra besta. Perdão, vem a Patrícia primeiro e depois o Dennis, porque pra besta ele só faz a mudança do Dennis pra besta, né? Isso eles deixaram claro no roteiro, que é o Dennis que traz a besta. Não, o primeiro a aparecer é o Hedwig, né? O Hedwig fala pra ela. Caraca, é muito foda, mano. É assim, ó. Por isso que eu tô falando. Fragmentado é um filme que, puta, eu não canso de falar dele, porque ele é muito bem feito em todos os sentidos. Você não tem furo de roteiro, você tem boas atuações, carga dramática espetacular e um ator que você assistiu Fragmentado, você nunca mais esquece do James McAvoy, velho. Ele vai ficar na tua cabeça, assim como o Richard Lynch ficou na tua cabeça quando ele fez o Coringa. O próprio James McAvoy fez tantos filmes, e tantos filmes merda também, que depois que você assistiu Fragmentado, você não liga mais pro filme bosta que ele fez, entendeu? Porque o cara manda muito bem, cara. E outra, o Shyamalan agora ele cria, como nunca ele fez nos filmes antes, você ficar empolgante pra uma continuação.
porque ele não tinha esse tipo de Isso. ideia nos filmes anteriores. Muito bem colocado, Roberto. Ele não tinha essa experiência. Eu vi uma entrevista dele e o pessoal falando. Então, ele fala assim, gente, é inevitável, vou ter que fazer uma continuação, né? Ele mesmo ele tá muito feliz com o resultado. Porque, de fato, ele deve ter botado muito carinho, né? E o filme, ele é todo, cara, poxa, gente, ele é um filme barato, mas ele tem tantas coisas bacanas, velho, de recurso de roteiro e coisa que é baratinha. Nego gasta milhões. Ô Michael Bay, milhões, cara. Você gasta milhões, velho. Um abraço pro Feitosa, né? O Feitosa, o cara gasta milhões, velho. O Zack Snyder, milhões, você gasta milhões, velho. E aí o cara vem com 9 milhões aí e vira pra vocês e fala assim, ó, desses 9 milhões, 3, no mínimo, foi aquele CG do final lá dele subindo nas paredes. Mas, cara, olha a sutileza, vamos lá. Pra gente não se alongar muito, né? Tem as cenas do quarto, a cena do computador, a cena dos e-mails, o figurino dele, tá lá o negócio, cada personalidade tem a sua roupa, tá todas as roupas ali penduradas, gente. O quarto do Hathaway, na hora que o menino fala da janela e a esperança da menina, quando ela fala, tem uma janela no meu quarto, e quando ela chega é um desenho, cara. Puta, cara, que foda, mano. Que foda, que recurso de roteiro que traz a gente ficar angustiado e torcendo quando as meninas encontram um cabide, e a menina fica tentando abrir a fechadurinha, cara. O final, lá no finalzinho, quando ele mostra as 23 escovas de dentes, gente, olha aquilo. Aqui, bem legal. Sabe? Outro recurso é a doutora deitada na cama e tem 23 pastas. Quando o filme começa, ele é dividido em 23 frames na tela. O nome do filme é dividido em 23 vezes na tela. Quando o filme acaba, ele é dividido em 24 vezes quando tá subindo os letreiros. O filme tá dividido lá no fundo, cara. A tela tá dividida em 24 vezes a mesma coisa. Vou usar a sua frase agora, André. Olha aí, ó. Entende? Tá tudo muito bem colocadinho, cara. Ou seja, o cara fez, sabe? Ele fez com muito carinho, muita dedicação, em em espaço tempo muito curto, porque o último filme dele foi em 2015, entendeu? E ele já vem em 2017, ou seja, ele teve um ano pra filmar só esse filme e ele faz essa obra de arte, cara. He's done awful things to people and he'll do awful things to you. How old are you? 9? Maravilha, senhores. Eu acho que a nossa jornada aqui da filmografia do Shyamalan e também a nossa intenção de estar falando de Corpo Fechado e Fragmentado, eu acho que ela foi bem concluída. Nós destrinchamos o Fragmentado, recheamos de spoiler, falamos toda a nossa alegria por ter visto esse filme. Fico muito orgulhoso de mim mesmo por ter indicado esse aos meus colegas aqui presentes, ter sido o responsável por eles terem assistido esse filme. Fico muito lisonjeado. E eu fico feliz também por ter indicado um filme bom, que valeu a pena, viu? 2 horas de puro roteiro, sem muitos recursos especiais, que é isso que o cinema tem que fazer, viu? Tem que voltar esse ritmo novamente. Eu que agradeço aí por vocês terem me escutado, né? Convido vocês a fazer essa jornada, revisitarem os filmes do diretor e procurarem assistir todos eles. Inclusive os meus colegas aqui presentes, principalmente o Maurício, que assistiu um pouco menos de toda essa filmografia dele, assistiu só 3. Convido a você a procurar assistir os outros filmes e tentar pegar um pouco mais da essência do Shyamalan e ver aí que o trabalho dele não é agora, né, que ele faz coisa boa. Ele já vem fazendo outras coisas aí pra trás. Eu vou tentar pelo menos ver os Sinais e a Vila. Sim, esses valem muito a pena, sim. E Beto, suas considerações finais. Vamos lá, eu gostaria aí, o André fez um comentário sobre o passado da personagem, e eu lembrei algo interessante que quando eu era criança, quando eu caía, me machucava por alguma coisa, devia ter uns 4, 5 anos, o meu irmão ele mandou uma frase de impacto pra mim, né? Ele falava assim pra mim: não chora que dói mais.
E isso eu levei pra minha vida, né? A gente tem que ser forte e seguir sempre em frente. Ó, maravilha, hein? Ó, profundo. E você, Maurício, suas considerações? Assistam, não tem muito o que dizer, assistam. E a minha consideração vai pelo filme que vai vir, o Glasses. Na minha opinião, pelo nome do filme, eu já acho que vai ter o Elijah manipulando o personagem do Kevin. Já é meu palpite, já é meu palpite. Aí, Maurício, que o Shyamalan te escute, Maurício, que este áudio chegue pra ele. Vamos lá, pra quem quiser debater com a gente, falar, olha, vocês esqueceram de falar tal coisa, dê um feedback, porque afinal aqui nós pilotamos aqui o Tropa exatamente pra isso, pra ter esse convívio com você que tá nos escutando. O Maurício, fala pra eles, pra que a galera que quer conversar com a gente pelo e-mail, qual que é o e-mail do Tropa? tropaderci@gmail.com. Certo, nós temos também a página no Facebook, facebook.com/tropaderci. Pô, não custa nada você dar um curtir, né? Pô, vamos curtir a gente lá, vamos Curtir, acompanha. Exato. Bastante coisa legal lá. Exato, e inclusive nós estamos falando do responsável por ela, Maurício. Fica aqui também minha puxada de saco pelo seu trabalho. Ótimo trabalho, inclusive, aí, viu, Maurício? Valeu. Bom, você encontra também a Tropa no Twitter, no que é o @tropaderci. Encontra também no Insta, também, que é o @tropaderci. E encontra na lista telefônica, Beto? Nas páginas amarelas. Universo fantástico, né? Olha aí. Nesse universo que é muito fantástico. Olha, Fica- universo compartilhado, né? Fica aí o easter egg. Então é isso, galera. Tropa DC, você tem um episódio semanal. Nós estamos fazendo o possível e o impossível. E é claro, se o Pedrão não atrasar, né? Se Vai o logo, Pedrão não Pedro. atrasar. O Pedrão e os 30 chineses. Exatamente. O Pedrão e seus 23 ajudantes. Olha aí! Olha! Então, muito obrigado a você, ouvinte, que escutou esse programa. Obrigado ao Beto, obrigado ao Maurício por estar me acompanhando aqui na jornada, que foi muito gratificante pra mim de falar de um dos diretores que eu gosto. São os que eu posso falar, são um dos diretores de cabeceira, meu. Então, é isso. E fica aqui um grande abraço a todos e até semana que vem. Falou, gente. Até a próxima. Beijo do Valeu, Magrão gente, pra obrigado. vocês. Profundo, hein? Profundo. Deu até vontade de chorar agora. Mas eu não vou chorar porque dói mais. Aí o André que ficou com a piada agora. Olha. É a convivência, já tá pegando a praçódia.